que você pegou? Peraí. Ó, foi salsinha, hortelã, aí erva doce, folha da erva doce fresquinha, couve, aí pus um limão e meia maçã e gelo, água e pau. É Maravilhoso. sobre isso que eu quero falar hoje nessa Com live com você, autocuidado, meu porque amor. você é a bruxa. Então deu certo. Aí tá aqui, então eu falei, não, tem que começar o dia, ó. Fiz um copão aí, dá aqui. Ai, que delícia! Eu quero Então um vem pouco bebendo desse aqui. seu. Essa é a minha bebida da live. Ó, eu coloquei ao vivo já sem te avisar, porque eu tava achando tão bom você falar dessa receita de suco verde. Eu Ah, falei, gente, danadinha. já começou, já Bom começou. dia. Feliz dia para nós. Feliz dia, que alegria te ver, Bebete, minha amiga. Bom dia Bom para dia. todo mundo que está aí nos assistindo. Estamos começando mais um Filosofias do Lado de Cá, que é o nosso jeito de tentar começar a semana com boas ideias, com boas conversas, com bons encontros, que tragam para a gente Isso é importante. pensamentos para acompanhar todas as nossas coisas da semana inteira, né? A gente tem vivido um momento difícil, a gente está sendo exigido num grau de produção muito grande, né? Todo mundo trabalhando igual as doidas. Nós, mulher, então, a gente está. As nossas amigas, Beth, todo mundo lascada, nós estamos tudo Bem acompanhado. lascada. Tá todo mundo pulverizado aí, tá assim. É dar aula, é cuidar de menino, é cuidar dos pais, é cuidar da casa, é cuidar de tudo, é trabalhar muito, é ser muito cobrada, exigida, inclusive na serenidade, porque a gente é que mantém, né, a estabilidade emocional dos lugares. Eu Coisa quero, eu quero tem que estar saber tudo quem é aí. que segura o nosso BO, né? A gente tem que estar água de poço enquanto o mundo está o mar, né? Turbulência. Exato. Mas essa exigência de produtividade também tem a ver com uma sociedade que quer eliminar a passagem do tempo, né? A gente teve aqui uma prosa com a Débora e eu lembro dela ter falado isso naquele encontro presencial que a gente fez, que o capitalismo, a gente falava dessa coisa dessa produtividade, dessa homogeneização, e ela dizia, o capitalismo também diz para nós que a gente só tem valor e reconhecimento num determinado momento da nossa vida, que é justamente o que eles consideram o mais produtivo para o lucro, né? Então, a infância sempre é secundarizada. Então, a nossa vida adulta também tem um momento que é bastante conturbado. E o tempo passa, a gente entra na fase que o capitalismo considera produtivo, se lasca de trabalhar a vida inteira, e a partir de uma determinada fase da vida, a gente não sabe nem viver. A gente não sabe quem é a gente não sabe nada do nosso corpo, a gente não sabe nada de tantas coisas que a gente podia ter ido aprendendo para se Durante o processo, né? exato, e aí a gente fica como loucas com a passagem do tempo, com medo da passagem do tempo, ao invés de fruir com a passagem do tempo, né? E, enfim, a Beth é uma mulher incrível, maravilhosa, que eu tenho a oportunidade e privilégio de conhecer, é parte da Escola Feminista Biayala, que é um espaço que tem me alimentado muito, com tantas mulheres maravilhosas, com a construção do nosso feminismo favelado, mete o louco na missão, afetuoso, bruxo, jabá, xamânico, etc. A Beth está junto com a gente aí, distribuindo comida, ajudando as mulheres, fortalecendo outras companheiras. É educadora, uma baita educadora, com uma trajetória
muito bonita na rede pública, que é onde estão as crianças trabalhadoras, né, filhas dos trabalhadores, onde estão os adultos e não só as crianças, porque a Beth trabalhou muito com educação de jovens e adultos. Enfim, é uma mulher da poesia, do sarau, de tantas coisas, desse território nosso maravilhoso que é a Zona Sul, e que hoje justamente vamos conversar sobre a vida, a passagem do tempo, a experiência, o cuidado, a história, e a gente aprender a melhorar e se alimentar de tudo que acontece com a gente, né? Então, muito bom dia, minha amiga! Que alegria! Bom dia! Quero assim, já iniciar agradecendo, né? Ser grata a esse carinho todo, a poder ter esse momento de bate-papo, porque o distanciamento social, essa coisa física, mexe muito conosco, porque nós somos do toque, do abraço, do aconchego, do cheiro, chegar junto e tudo isso, né? Mas estar participando com esse tema que mexe muito comigo, que é o tempo, e eu acho que o tempo ele tem que ser muito observado e a gente fazer bom uso dele, né? E aí, quando a gente começa a aprender a fazer bom uso desse tempo. Então, quando a Helena me fez o convite, fiquei muito feliz. Estou numa rotina aqui de, né, como outras mulheres, outras de nós, estão com outros corres aqui, cuidando de saúde do papai, mas que já está bem melhor. Então, a gente está aqui, né, até celebrando mesmo essa recuperação, esse estado dele, e falar do tempo. E ele é uma pessoa que ensina muito nessa coisa do tempo, a convivência de trazer as histórias e de dizer quanto ele é abençoado por tudo que ele já fez, né? E a gente também. E a Helena, então, assim, acho que esse bate-papo vai ser muito gostoso. Até eu coloquei uma frase no Facebook, né? Que quando a prosa é boa, o tempo voa, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar aqui falando e como se estivesse mesmo em volta de uma fogueira ou encostado a barriga no fogão a lenha. E é isso, né? De cócoras no meio da rua, na calçada, assim, o que a gente gosta de fazer. Aí, gente, a gente está aqui. Fiquem livres para mandar perguntas, conversar com a gente aí no chat, tá? Eu estou em Tupéva, aqui na casa da minha mãe, fazendo uma rotina de revezamento com a minha irmã no hospital. Mas beleza, bom domingo para nós, feliz domingo. E a Helena começou falando aí dessa questão do sistema capitalista. E coincidência, assim, eu li uma coisa há pouco tempo sobre essa questão e que me tocou muito quando fala assim, né, que a questão da felicidade. Quando a gente está dentro desse sistema que nós estamos do capital, ele cobra, né, produção, resultado. E o que a gente condiciona a gente a pensar? A felicidade é lá para frente, né? Então a gente fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar conta disso, dar conta daquilo, para depois eu ser feliz, para depois eu realizar alguma coisa, para depois eu ver outras pessoas, para depois eu ir em algum lugar. E aí a gente entra nessa engrenagem, nessa máquina, e quando a gente dá conta, a gente já anulou. A gente não teve contato com a nossa alma, né? E aí é onde nos fere, onde entra a questão do cuidar, né? De ver como eu uso o tempo. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu estou, né, nessa relação com o trabalho, com a escola, com as pessoas, com os mutirões, mas tem eu nesse eixo, né? Eu fico como se fosse o eixo. Se eu não cuidar de mim, como que eu faço isso rodar? Como que eu faço isso funcionar? Pensar como uma máquina mesmo, né? Mas uma máquina que se alimenta de tantas outras questões. E aí, nesse capitalismo, como a gente só pegando esse gancho, fazer essa introdução, é isso. E a gente fica tão pressionado, né, de dar resultados, de entregar nos prazos, de justificar, de fazer, de prestação de contas, vários setores, várias atividades que a gente faz, mesmo essa que a gente faz de distribuição, de doações que a gente recebe e doa para outros. Então, assim, a gente ainda fica também levando sob pressão de tudo isso, não é? Não consegue nem vibrar com a alegria que as pessoas mandam as mensagens nos agradecendo. A gente não consegue focar nisso, né? Então, para mim, eu acho que é pensar como que a gente muda a chave, né? Como que a gente gira
para pensar e ter um olhar dentro de toda essa engrenagem, ter um olhar diferente e conseguir viver na prática de forma diferente, né? Então, assim, é muito axé aí com um suco verde, o poder das ervas, né? As ervas de poder, as plantas, isso não dá para a gente deixar. E daí, assim, quando deixar escapar a alma, né, nesse sentido de falar dessa expressão da palavra, para mim é um pouco isso. Quando a gente deixa escapar essa alma, que é isso que é de maior de dentro de nós, né, essa forte, principalmente nós mulheres que temos essa grandiosidade da sensibilidade de perceber na outra, às vezes o olhar da outra, a forma como a outra está cruzando os braços, segurando, se tocando, o gesto, a gente lê isso, né? Que ela precisa de um abraço, a gente sai do lugar e vai lá dar um abraço na outra e perceber a voz, ou então, quando ela silencia também, os silêncios da gente diz muito, né? Eu mesmo sou uma pessoa assim, privilegiada, que quando eu me afasto, me ausento, todas as amadas me mandam mensagem, o que está acontecendo com você? Saudade, vamos conversar no privado. Isso que a gente precisa, né? A gente precisa continuar mantendo isso. Ganhar força e caminhando, e eu acho que tem momento do silêncio, mas a gente tem que dizer, né? Trocar. Esses dias a Virgínia, no outro grupo, falando lá, gente, vocês não são da educação infantil, mas eu vou abrir aqui, que não sei o quê. É isso. A gente não é, mas vai ser, todo mundo toma para si. Então, assim, doar e receber, tomar para si também as questões do outro. Então, se eu tomo para mim a felicidade do outro, também fico feliz, eu tomo para mim também a dor, as emoções, os momentos de tristeza, e vamos acolher de forma que, né, isso seja prazeroso, né? Então, isso acho que penso assim, que essa passagem das fases da vida, ela vai ensinando a gente, inclusive, não que tudo fique lindo, só brilho, né? Mas que o olhar para o caminho a ser percorrido, ele muda. Ele muda porque a gente não está só, e é um sentimento assim, eu não ando só, eu não estou sozinha. Né? E isso muda tudo, quando eu não ando só, estou sozinha. Vem as dores, vem os escorregões, vem as Ai, vitórias. Beth, eu já quero chorar e tem só 20 minutos de conversa. E você vai falando comigo aí, porque senão eu disparo aqui. Não vai tem. Dando tom aí. Solta a nota que eu vou cantando. Não tem muito. Eu fiquei pensando, porque assim, eu faço essa coisa aqui do YouTube, é mais para a gente não esquecer, né? Para toda semana a gente lembrar que a gente é muita gente, que a gente é muita gente boa, que a gente é muita gente espalhada, que a gente às vezes é muita gente até que a gente não conhece ainda, mas fazendo luta, acreditando, cada pessoa de um jeito. E aí eu estava sentindo muita falta da sua energia, né, no nosso encontro. A gente, quando estava com a escola, a Bia, ela sabia que aquele dia do mês a gente vai recarregar de ver todo mundo, cada uma com a sua sabedoria. E você, Beth, eu acho que eu tenho falado muito sobre o trabalho reprodutivo, a gente até estudou isso, a Silvia Federici, as meninas do Sicorax foram lá na nossa oficina, aliás, um abraço para as meninas. E nesse dia, a gente, num dos dias, olha, nessas conversas a gente se recarregava, então a gente sente a falta, né? E aí, falando do trabalho reprodutivo, eu tenho falado muito das tarefas de viver. Porque tem gente que fala assim, porque o capitalismo, né? Mas o índio não trabalha, o povo indígena não trabalha. Meu, se a pessoa planta, se a pessoa colhe, se a pessoa come, a pessoa cozinha, se a pessoa dorme, se a pessoa toma banho, se a pessoa cuida de menino, se a pessoa. Então, você pode não chamar de trabalho, porque talvez o trabalho que o capitalismo entende é o assalariado, né? Mas são tarefas de viver. Coisas que tudo que está vivo precisa cuidar de fazer, que é se nutrir, que é se cuidar, que é se preservar, que é perseverar em cima do chão, né?
Gente, eu sei que meu áudio está com eco, mas eu não sei o que é. O meu também tá com eco? É o meu só. Então, Mas a última coisa é isso. Então, pensar tarefas de viver é pensar que a gente precisa também desenvolver as sabedorias que dizem respeito a como a gente atravessa o tempo e deixa o tempo nos atravessar. Né? E eu acho que toda vez que eu te encontro, Beth, eu fico pensando muito nisso, assim, na sua trajetória, porque a gente conhece muita gente da gratidão, das boas vibrações, mas tem muita gente que a gente conhece que é de uma outra condição de vida, não é da nossa. E aí a gente se pergunta, será que eu, sendo uma mulher favelada, de quebrada, correria, 1000 graus, mãe ou não, consigo alimentar dentro de mim essas coisas boas que todo mundo fala, sem deixar de também dar lugar às minhas sombras e às tristezas, né, que a gente também alimenta e cuida, enfim. E aí a Beth, ela é um pouco essa possibilidade, sabe? É a mulher que tem uma trajetória de correria e que chega para você e, tipo, ninguém sabe como ela está em todos os lugares. Ninguém sabe como ela já atravessou tristezas grandes, porque ela está sempre alegre para te deixar alegre. Então, eu acho que é um pouco essa bruxaria, sabe? Como é que você faz isso? Amada, olha, você vai falando isso e a gente vai elaborando, vai vendo assim, um monte de acúmulo da vida, né, de questões do dia a dia. Na realidade, a gente não tem uma receita, né? Eu acho que primeiro, né, se gostar, se acolher, né, se respeitar. Acho que isso é primordial, né? É quando você olha para si e vê que você é potente, né, como você falou, essas sabedorias, né? E essa sabedoria não vem de mim, ela, dentro das leis do amor, dentro da constelação familiar, traz, né? Quando você honra quem vem antes. Então, se eu respeito e eu acredito e eu valorizo, né, todas as mulheres que conquistaram tudo que eu tenho hoje, que vieram antes de mim, dentro da constelação familiar, na minha família, eu honro tudo que vem antes, a minha ancestralidade. Se eu começo a conectar com essa ancestralidade, com a sabedoria da minha avó, da minha mãe, quem passou para mim, então isso já te traz uma força. Você não está sozinho. Isso você se apega. A primeira crença é acreditar e lembrar das histórias, do que você aprendeu na sua história com outras mulheres da sua família, né? Isso se fortalece. De que quando a gente ouve as histórias do outro, né? E quando você fala assim, essa coisa da gratidão, e quando para mim foi a chave, né? De trocar a dor, de trocar a tristeza pela gratidão, né? E pelas possibilidades. Você começa pensar em redescobrir novos caminhos de como viver. Como que eu posso, né? Eu acolho a minha dor no momento que eu preciso acolher, eu acolho meu luto, que foram vários lutos. Então, eu acolho esses lutos. Eu também tive uma rede de apoio de amigos, de todas essas pessoas queridas, que hoje é uma legião de amigos, que são assim, é a família que a gente escolhe na vida depois que nasce, né? Porque você nasce dentro de uma família, mas depois você escolhe outras famílias, outros amigos e outras pessoas. E é isso. A estar aberta a todas essas pessoas, acho que isso traz, né, essa força e se acreditar no ser humano. E quando você fala assim, pessoas que dão gratidão e que tem outra condição de vida, é isso. Porque quando a gente via na mídia e falando assim, o menos é mais para quem sempre teve mais. Aí quer mudar o estilo de vida. Agora, o menos é mais para quem sempre teve menos, a vida inteira no menos, que é isso, né? Se eu falasse palavrão, eu ia falar uns dois agora, mas eu não consigo falar palavrão. Aí eu ia falar assim, bom, né? Que menos é mais? Que discurso que é esse? Eu vou viver um menos é mais para quem tem menos direto. Às vezes não tem nada, nem chegando no menos, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente... assim, vai ouvindo e vai falando e vai reproduzindo. Se eu tenho que reproduzir algumas coisas, então vamos pensar em reproduzir esse conhecimento, essa sabedoria. E aí,
onde a gente vai chegar numa questão de que eu fiquei pensando quando eu conversei com você, vamos falar do tempo. E eu dividi, assim, para mim, eu divido em 2 momentos, né? Quando falo da juventude, e depois hoje eu, uma mulher de 54 anos e meio, com muito orgulho e carinho que eu acolho toda a minha história de luta de vida e eu acho que eu só tenho que agradecer, não ficar. E quando eu me pego, às vezes, querendo reclamar, eu coloco assim, né? Se eu reclamo uma coisa, eu vou agradecer 2. Eu tenho que compensar. Então, vamos lá, né? Se eu tiver que reclamar de algo, mesmo a internet caiu, qualquer coisa que você falar mal, isso é banal. Não, eu reclamei, então eu vou agradecer 2. Isso fica como meta, como mantra, né? Eu reclamei aqui, agradeço 2, tá? É isso. Então, eu acho que isso expande, né? Quando a gente vai focar, vai agradecendo, vai expandindo, né? Vai expandindo muito isso. Eu falo da gratidão e do pensamento positivo. E aí, quando eu divido em 2 etapas para minha vida, por exemplo, o momento jovem é quando você, por exemplo, ouve o corpo, sensações, hormônios, né? Na juventude, aí vem os sonhos, aí vem as expectativas, a gente está na fase, aí aquela fase da escola, né, das coisas prazerosas e gostoso de fazer, daí vem vontade de casar, como eu casei jovem, aí vem filhos, quer dizer, isso é uma trajetória da maioria das mulheres, né? Que vem nessa questão de quando você ouve esse corpo que está pulsando, principalmente hormonalmente ali, nas mudanças da adolescência para a juventude, e vem as relações, então é isso. E aí a gente tem que viver essa história, né? Aí você passa por todas aquelas questões de tudo isso tanto, né, em corpos masculinos, femininos, de todos, né, de todos envolvidos ali nisso, né? E aí a gente, nesse momento, a gente não percebe quanto que o estresse interfere, quanto que a alimentação interfere, que é lá atrás, naquele momento que está a vitalidade, a beleza, a vivacidade, pele, colágeno, tudo vivo e tudo aparecendo, quer dizer, essa questão externa aparece muito mais, né? E o externo está ali, visível, está pronto, todo mundo. E aí, como que eu carrego isso tudo e das fases dessa vida para dentro de mim, né? Que aí, quando eu coloco assim, quando o corpo, hoje, nessa fase, que eu saio dessa fase de leitura, de ouvir o corpo nessas emoções, nessas sensações, esses hormônios lá atrás, hoje eu me vejo no momento que eu estou ajustando o relógio do meu corpo. É outra história. Então, assim, eu ouço o corpo. Então, às vezes, a minha mente tem coisas muito para lá do que dá para fazer, que o corpo consegue. Então, eu vou ajustar o relógio do meu corpo agora. Mas eu não vou deixar de viver coisas que eu gosto, entendeu? Então, acho que isso muda. Quando eu respeito o relógio do corpo e vou ajustar ele, né? Porque hoje, então, assim, esses valores, principalmente na vida da mulher, de que e pensando na nossa cultura, de que quando você vai ganhando idade, você vai valendo menos, e aí entra padrões de beleza, entra de valorizar o jovem nessa questão assim, valorizar, tem muito tempo já, tem ideias antigas, e cada um, quer dizer, você vai sendo subjugado uma série de questões. Daí, quando nós nos fortalecemos, que a gente se junta, faz uma roda, faz um círculo, minha filha, ninguém desmancha, porque aí a coisa fica quente. Quente, pesado, imagina todas as bruxarias, essas mulheradas todas no círculo, né? Aí quando a gente se junta, que a gente faz aquele círculo, a gente se fortalece tanto, sai dali, porque quando eu me encontro com vocês, eu vou lá para recarregar também. Quero ver, quero ver todo mundo, mas essa recarga também eu trago para cá, né? Então, assim, mas essa passagem do tempo, quando eu ajusto o relógio do meu corpo, que eu começo a observar e perceber que esse meu corpo hoje ele necessita de alimentos diferentes, outros alimentos que eu antes eu abusava, hoje eu já seleciono. E seleciono não é selecionar de ir ao supermercado, né? Eu começo a ter práticas que reconecto mais com a terra, mesmo que eu não tenha um chão de terra no meu quintal, mas eu vou pôr um vaso, vou pegar nessa terra, eu vou plantar minha salsinha, eu vou plantar meu chá de capim-santo. Então, assim, eu vou me reconectar com a terra no sentido mesmo dela, né? Físico, de pensar assim, eu não tenho um espaço grande de terra, mas
eu vou reconectar com a terra lidando com essas plantas, né? E para mim, as plantas, elas, né, além de ter umas plantas de poder muito mais, né, que mexe com o nosso emocional, com essa questão do psíquico, né, que a gente curte, mas tem essas plantas de poder, que é assim, o chá, é o suco verde, né, fazendo essa coisa dos temperos, mexer com a panela, né, porque quando eu falei das plantas de poder, estou trazendo aqui da ayahuasca, e sei que a Helena também e outras estão ouvindo. De repente, em outro momento, a gente pode talvez trazer esse tema aí para frente das plantas de poder. Aí deve ter muitas pessoas aí que sabem, conhecem e vivenciam muito mais até do que eu, hein, né? Mas eu acredito muito nisso. Então, me ajustar o relógio do corpo, eu acho que é para todos nós, é acolher os seus sentimentos, acolher as suas emoções e acolher o momento, por exemplo, momentos que, quando eu tenho os momentos que eu me baixa de tristeza, as luas, elas trazem esse ensinamento para nós, né? Que é o momento quando eu acolho, o momento de reservar, de ficar, de cuidar de um escaldapé, de massagear o lugar que dói, que eu sinto dor, né? Inclusive pedir perdão pelo tempo que você não cuidou, né? É do pé. Não é reclamar, eu estou com dor de cabeça, dor no estômago, dor no intestino, não. Chegar e se tocar, e ali é você com o seu corpo se entendendo nesse diálogo, de se pedir esse perdão, essa desculpa mesmo, de não ter cuidado num momento maior, por isso que é consequência. Aí vem uma consequência, porque foi um excesso, né? E todo excesso ele não é positivo, né? Nem o excesso de, como diz assim, de acomodar, nem o excesso do turbilhão. Aí onde eu quero trazer o equilíbrio, que aí é uma outra lei do amor da constelação que eu aprendi, que é o doar e tomar, né, para si. Então, como o doar e receber, aí tem que ter um equilíbrio. Eu estou pronta para doar, mas eu também tenho que estar aberta a receber. E a doar e receber tem que ter um equilíbrio, porque se ele não tem um equilíbrio, né, quem só doa vai entrar num desgaste, numa pilha. Quem só recebe não percebe o valor do que é fazer, né? Então, é nisso. E aí, o doar também e o cuidar tem limite, cuidar do outro tem um limite, porque eu também tenho que cuidar de mim. Quando eu me faço, quando a gente, nas rodas da Abia Yala, né, quantas vezes nós sempre encerrávamos com autocuidado. Isso é muito importante, né? E eu coloco isso em prática, esse autocuidado. É um chazinho ao dormir, se tá, é um escaldapé, é um olhinho essencial numa massagem, um óleo de banho, é um tempo maior no banho, porque a gente precisa de um tempo maior de banho. Quantas vezes a gente nem se olha no espelho depois do banho? Aí você fala, nossa, como que está meu olho? Né? Alguém olha e fala, o seu olho está... Não consigo lembrar, porque eu não me vi, eu não me olhei. Então, o exercício do espelho, de se olhar e de acreditar. Então, eu esqueci. Não existe uma receita, mas eu acho que existem modos de a gente incluir no nosso dia a dia um olhar para a gente, antes de você começar o dia. Né? Eu costumo falar com a minha mãe mesmo. Antes de sair do quarto, cuide de você. Às vezes sai de lá, vem para cá, aí você passa o dia todo sem cuidar do seu cabelo, sem tirar o pijama. Tudo bem, tem dia que você quer ficar com o pijama o dia inteiro? Ótimo, mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Não que as coisas do dia te impeçam de tirar o pijama. É diferente. O sentimento é diferente quando eu escolho ficar descalça e ficar de pijama, largar e deixar. É diferente, porque eu escolhi e quero ficar à vontade, e nem aí. Agora, quando as coisas, tudo que tem para fazer, tudo que tem para fazer para os outros, e principalmente assim, em casa, a mulher faz todo o tempo para o outro. Todo o tempo para o outro. O filho, quando é pequeno, depois se é professora, então mais ainda, né? Aí é para os alunos, aí é para a família, é para os amigos, é para o trabalho, é para o chefe, é para isso, e para você. Né? Então, assim, enquanto a gente vive uma vida fazendo, servindo, então, quando você acolhe e cuida de você, é o momento também que você está aprendendo o autocuidado. E esse autocuidado te traz para o momento de servir muito mais fortalecido. Né? Que aí o momento de servir
ele é para qualquer coisa e qualquer hora, né? A gente sai rasgando, desbravando mesmo por aí. Então, e aí falando com a Helena, ela fica falando, mas enfim, ela é, para mim, uma mestre, assim, aprendo pra caramba do lado dela, né? E até lembro quando veio a revista Amazonas, que a Helena me ligou, a gente falava um pouco por mensagem dela. Preta, você precisa vir para a revista, você precisa vir para a revista. E eu, assim, naquele momento, falei, não vou me envolver com mais nenhum projeto de fixo, nada, e vou ficar de boa. Mas a gente não consegue ficar de boa, inclusive, é participar de tudo isso, é ficar de boa. Sem participar, eu não conseguiria estar de boa, como eu faço, né? Então, estar envolvido. Então, sou grata a esses convites, esse puxão. Porque, como tem né, uma frase que a gente conhece bem, né? Que eu acho que é essa prática de não deixar ninguém para trás, nenhuma para trás. Né? Então, eu vou lá e pego na mão. Seguro na mão e falo, venha. Né? Então, não deixar ninguém para trás é isso. Estou fazendo uma ação, eu lembro, aí quantas que vão passando pela minha cabeça, né? A Helena está fazendo, a Andréa Arruda vai fazendo, a Silvia Tavares, Chília, essas meninas muito louco, ficou muito louco. Tem a Lígia, e tem tantos aí, né, que vai, Virgínia, meu, é muito, Celina Simões. Então, assim, são muitas referências. Eu acho que a gente tem uma fortaleza entre nós e que ninguém sobra, porque todas nós fazemos falta e todas nós somos necessárias, sabe? Ser necessária mesmo, porque como a Helena iniciou a live, assim, de falar dessa sabedoria. Eu acho que a história de vida de cada uma, as conquistas, as dores, né? Ali, os momentos de luta, a gente aprende em todas essas situações, mas é para fortalecer a outra também, né? E a gente consegue tanta coisa grande, né? Porque a gente consegue tanta coisa tão grande que a nós mesmos às vezes fala, gente, como que tomou esse formato? Mas tomou esse formato por quê? Foi tanto amor, tanta energia, tanta gratidão, tanta gente envolvida ali. E tanta erva misturada que está lá. É no incenso, é no chá, é no escaldapé. Eu não consigo deixar de falar das ervas, porque para mim elas são... eu cuido assim, né? É um carinho. E cuidar da gente é como você fosse... Se você fosse cuidar de uma deusa, como que você cuida? Então, você é uma deusa. Então, pensa assim, né? Você é. Então, assim, eu vou fazer massagem nos pés, eu vou beijar, eu vou gostar, eu vou fazer um carinho, né? Eu vou cuidar com carinho, não vou me maltratar. Essas questões, acho que é isso, é você ajustar o relógio do seu corpo, é nessa fase. Primeiro eu faço que eu ouço meu corpo, faço todas as coisas e quando eu ajusto também, eu não vou deixar de fazer o que está a prazer. Mas é para pensar uma vida né? Assim, longeva, prazerosa. Prazerosa. Né? Inclusive, quando tivermos momento de uma parceira, uma companheira com dor, com dificuldade, que a gente consiga, como a gente tem feito até hoje, acionar rapidamente essa rede e vamos acolher. E é um para cá e um para lá, e liga e corre. E o distanciamento social não nos impediu de continuar fazendo isso. Ele não nos impediu de fazer isso. Né? Eu penso que assim, ficar em casa ou a gente usar os recursos tecnológicos, eles não nos impediram de fazer. Aí a gente vai, quando tem que sair de casa, tomar todos os cuidados sanitários, acho que isso é ficar em casa o máximo que puder, quem pode. Né? Eu mesmo, nesse momento, estou nessa rotina de ir para o hospital um dia sim, um dia não, e fico olhando todos aqueles profissionais ali. Nossa, eu fico muito emocionada e muito grata. E a alegria, a satisfação, o sorriso, o acolhimento, o amor que todos eles cuidam dos pacientes e dos acompanhantes. Então, assim, ninguém reclamando. É isso. Então, assim, cada hora eu aprendo. Então, assim, como não reclamar se as pessoas têm que estar lá 12 horas de trabalho todo dia e muitos fazem 24, 36, porque precisam, estão dobrando, faltam profissionais. Tem profissionais afastados, então o quadro está, né, defasado. E as pessoas estão ali, cuidando de todos os tipos de questões de saúde físicas e muitas até emocionais, estão com alegria. É isso, estão com alegria. E daí, tanto dentro do hospital, eu falei, nossa, é mais aprendizado. Manda aí, Lê. Ô, Bebete,
Eu sei que o meu microfone está com eco, gente. Não sabemos o que é. Então, vocês aguenta que eu vou falar bem rapidinho e vou devolver para a Beth, que o dela tá bem. E às vezes, Beth, acontece alguma coisa aqui e eu sumo, mas quando isso acontece, você continua, porque é meus cachorros aprontando, Pode viu? deixar. Certo. Eu queria só falar de algumas coisinhas para a Beth comentar, porque eu fico aqui, tipo, fazendo uma consulta com o oráculo, né? Eu acho que a Beth falou um negócio que é o relógio do corpo. E a gente tem sentido a intensificação na velocidade do relógio do capital, né? Que é isso, a gente está assim, sobrecarregadas, mas a gente está ao mesmo tempo conseguindo dedicar, ainda assim, dentro dessa sobrecarga, um pedaço do nosso tempo, um pedaço precioso dele, para alimentar a nós mesmas, ao nosso círculo de bruxas, às nossas ervas e ao nosso projeto de mundo novo. A Silvia comentou uma coisa aqui no chat que é a nossa junção e o nosso encontro mudou coisas ao redor de nós. Né? Hoje tem cento e tantas mulheres que a gente encontra todo mês para levar um pouco de alimento. E sempre que eu vou, eu agradeço. E elas falam assim, mas você está pedindo obrigado? Eu falo, meu, a gente é que agradece de poder estar aqui. Que é um pouco isso, né? O quanto que tomou forma o que a gente vinha construindo no nosso grupo de mulheres também. O quanto que a gente falava, meu, a gente quer chegar nas companheiras faveladas que estão mais lascadas, porque a gente é aí, se o feminismo não tiver aí, para nós ele não presta. E olha onde que a gente está meses depois, né? Numa corrente muito forte. Agora, a gente passou por muitas coisas antes disso, inclusive por um momento de se conhecer, de se reconhecer. Eu lembro que eu fui numa reunião que a gente fez na casa da Beth, inclusive, porque a gente tem esses privilégios. E num domingo de manhã, como hoje, estávamos eu, ela, Andréa Arruda, Silvia Tavares, a Anne, a sua irmã, e a gente chorou. Eu acho que foi uma das. Eu chorava, falando da minha mãe, falando de saudade, sem saber se eu ia ter ou não ia ter filho, falando que, meu, é foda, a gente é umas mulheres fortes, mas tem hora que a gente só queria ficar de boa com alguém cuidando da gente. Esses relacionamentos do cacete, que nunca. Olha, eu já falando palavra. Que não dá certo, porque parece que a gente se escolhe ser independente, se escolhe ter autonomia, também tem que ficar sozinha, porque tem desgraça de relação que banca isso. E você contando das fases, né? Das fases e de também aprender com cada uma delas, de acolher cada uma delas, aí eu pego e respiro tudo de novo. E penso, meu, olha só, essa relação, né? Tem muitas relações que somem, mas tem outras que aparecem. Tem filhos que eu ainda não tive, mas tem militâncias que a gente vai parindo juntas, que são um estrondo no mundo. E aí eu vejo muitas companheiras, irmãs, amigas se aproximando, às vezes por caminhos diferentes, para se reconectar com o seu corpo, com o relógio do seu corpo. E a partir disso, a nossa gratidão é também uma contestação ao capital, né? Eu acho que é por isso que também vocês são tudo da educação, gente, porque o mulherado da educação é aprender, né? É o negócio de não parar de aprender. Não parar de aprender. E a todo momento a gente aprende mesmo, né? Porque é como a história de um, a história do outro, o sofrimento do outro. E eu acho que quando a gente está aberto a tudo essas questões, né, disponível e disposto, né, a essas trocas produtivas que a gente tem, né,
E aí eu acho que falando de fase, quando se fala do relógio do corpo, também é uma coisa que eu não comentei. Eu penso que assim, quando a gente fala da questão da liberdade, então que liberdade que é essa, né? Mas aí quando a gente começa a ter essa liberdade de pensar que assim, né, esse nosso corpo é tão valioso que eu vou ter a liberdade de escolher aonde ir e com quem eu vou, ouvir o que eu quero ouvir, não é? Comer, ouvir, ir, ou então assim, ler, escolher o que você vai ler. Né? Agora de manhã tem tanta coisa acontecendo, muitas pessoas escolheram nos ouvir, né? Então assim, isso é valorizar essas pequenas coisas que elas fazem uma diferença, e elas têm um sentido grandioso na vida. Porque a pior coisa é naquela fase, quando eu estava falando lá a fase anterior da mais jovem, você ouve coisas que você não quer ouvir. Você tem que ir para a escola, está lá dentro da escola, vai ouvir. Mas tem um momento que quando você fala, poxa, aquilo que eu ouvi lá, eu trago para agora. Né? Então, quando você passar por esse relógio do tempo, é necessário para você, inclusive, chegar hoje e entender o porquê você passou atrás. Né? Até um dia, quando na live fosse com a Andréa Arruda, que ela falando que quando as professoras tentaram calar ela na questão dela ser essa pessoa de luta, de escrever os textos de forma diferente e tal. Então, hoje ela entende por que lá atrás muitas mulheres também viviam reproduzindo aquele sistema e tudo mais. E daí, quando a gente traz para hoje essa de falar de que liberdade que a gente fala, essa liberdade de escolher que movimento eu apoio, que projeto eu apoio. É projeto machista? Não. É atitude homofóbica? Não. Sabe? Então, é assim, ó, é isso. Então, assim, eu tenho a liberdade de escolher e falar, eu vou curtir na minha rede social, eu vou compartilhar aquilo que eu apoio, e sem medo, sem ter receio, sem ter que dar resposta para o outro. Né? Então, assim, sou do grupo, sou mulher feminista, sim, Zona Sul, favelada, sou. Mulher preta, sim. É isso. Então, pensar que esse relógio, esse momento agora que a gente ajusta ele, e eu vou dizer, sabe? Dizer sem medo mesmo, né? Então, assim, a gente está fazendo trabalho, a gente cresceu pra caramba. E daí, por que eu não vou ter a liberdade de dizer para outra, né? E dizer não só entre nós, mas dizer para essa rede toda que está aí, né? Que estamos aqui para fazer o quê? Para dar vozes para as mulheres, para dar espaço, e que esse espaço do feminismo ele não vem para eliminar os homens, ele vem para trazer exatamente para esses homens e dizer, olha, a gente vai andar lado a lado, né? Um na frente, outro atrás. Ou anda lado a lado ou não anda. Ou a gente anda só. Ou anda só. Não tem como, né? Essa coisa de que atrás do... Não tem atrás do outro. Né? Aquelas frases antigas lá que atrás de um grande homem... Não dá nem para repetir que a gente até passa mal, né? Enfim, essas questões todas que a gente precisa continuar dizendo e fazendo isso na prática, né? Quando também a gente fala da questão de trazer da ancestralidade, tem uma frase que era da minha avó, assim, que eu lembro, que é aquela coisa assim de tem alegria que não compensa. Não sei, né? É uma frase que, para mim, eu trago muitas situações da minha vida. E quando eu ouvi, era muito jovem, eu não entendia muito, porque para mim, naquela fase que você ouve o corpo, que você fala, alegria, toda alegria compensa. Será? Né? Então, quando você se envolve num projeto, numa ação, numa coisa, a gente falando do que a gente faz aí, numa relação, tal, meu, então, assim, tem alegria que não compensa? É exatamente falar, olha, estou saindo, eu estou indo por aqui, né? E isso também é ajustar o relógio do corpo da gente. De não ter que viver de forma constrangida em nenhuma situação. Né? Então, por isso que a gente fica condoída com as histórias das nossas amigas, nossas companheiras e irmãs, que, de repente, está passando por situações em que ainda não está fortalecida o suficiente para romper, para dizer não, para sair dali. E aí a gente... Acho que é importante dizer, estamos aqui, estamos no apoio, a hora que você precisar. Se você tiver força e fôlego, né, não está só. Faça, resolva, decida, não viva o que você não quer viver. Né? Acho que assim, a gente não tem o controle dos eventos, como
os momentos que eu já passei, que muitos já passaram, a gente não tem o controle desses eventos, dos momentos tristes, dos momentos de perdas, tal, mas a gente sabe exatamente o que a gente não quer viver. Isso está claro, né? Como no futebol eles falam, a regra é clara, então está claro. Não é só para o futebol, não. A regra é clara, tá? Então, não quero, não gosto, não posso, não. Não. É brincadeira, não tem brincadeirinha. Só a brincadeira é quando os envolvidos se distraem, os envolvidos também sorriem. Né? Quando passa disso, já não é mais brincadeira. Né? Então, acho que nisso a gente tem que também ser firme, né? Nessa questão dos modos, porque assim, pensando nesse tempo, eu acho que esse acúmulo vai trazendo de saber, de conseguir dizer, e não guardar esse tipo de angústia, porque outras angústias a gente guarda, mas uma angústia de que vem de outro, principalmente nas relações, nós mulheres dentro dos relacionamentos, a gente não tem que guardar. Porque a gente tem que procurar, eu penso que assim, o que eu faço são comportamentos que me levam a um processo de cura. Né? Então, quais são os comportamentos que me levam a um processo de cura? Primeiro, não permitir coisas que me afetam de forma que eu fique mal depois. Eu vou ficar mal, eu vou chorar, que venha do outro. Então, né, me afastar mesmo, ou conseguir romper com isso. Quando a gente fala de concluir um ciclo para reiniciar outro, é isso. É conversando, e se não dá para ir conversando, então, de fato, mesmo ir saindo. E, assim, em relação à mulher, que eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Que é assim, né? Que existem mulheres fortes, mas existem mulheres que ainda não sabem, não descobriram que elas são fortes. Né? Então, essa frase é isso. Que não, existe mulher forte, mas existem mulheres que ainda não descobriram que são fortes. E aí, quando eu estou vendo aqui no chat, que tem um monte delas aí, tudo circulando, borbulhando, delícia, queria estar naquela roda da Biayala para abraçar todo mundo, fazendo todas aquelas comidas que a gente já faz rapidão, hein? Falar que é para fazer comida, me chama, porque aí estou lá junto com tudo isso. Né? E aí, Helena, quando a gente estava falando que dessa questão do capitalismo, né? Que assim, a gente vai ficando nesse turbilhão de deixando tudo para depois, né? E eu acho que agora com a pandemia traz para a gente um outro olhar também, assim, né? O falar é agora, o amor é agora, o dizer é agora, a vida é agora. Eu acho que a gente rompe olhar, assim, qual é o olhar? O que eu consigo olhar dentro de tudo isso que é triste no mundo acontecendo, mas o que eu tiro de lição, né? Para mim é isso, é que tudo é agora. Né? Então, vamos... A gente não pode ir, manda, né? Tem como... Quantas coisas que dá para poder... Olha lá. Acho que eu saí aqui um pouquinho da imagem. Isso. Então, assim, é conseguir realizar... Dá tudo certo aí, tá ouvindo? Tá, às vezes ele dá uma travadinha, mas é só continuar. Beleza, né? Então, isso é assim, manda dizer, vamos dizer agora, fazer o que tiver que fazer. O tempo é do agora, eu acho que é isso. E a gente tem feito isso, porque é o agora que está acontecendo. Né? E quando a gente fala dessa coisa de para depois, eu acho que o para depois é pensar que como nós estaremos no depois, no sentido de ser humanos melhorados, no sentido do amor, da solidariedade, né? E está dando oportunidade para quem nunca exercitou, nunca praticou esse tipo de ação, esse momento conseguir praticar. Porque os grupos que já faziam, as pessoas que já realizavam, elas continuam fazendo. Talvez até elas... talvez não, com certeza aumentou o ritmo e a proporção do fazer, de doar, de cuidar. Porque agora a gente redescobriu novos meios de como fazer isso, novas maneiras, que não fisicamente, mas novas maneiras de fazer, desse cuidar, desse carinho e de fortalecer principalmente
o tempo psicológico da gente, né? Que é uma outra questão de um tempo que, quando a Helena falou, vamos bater um papo sobre o tempo, e eu fiquei pensando, né, que tipo de tempo a gente vai falar, né, Helena? Estava falando aqui que inclusive, que assim, quando a gente fala do depois da pandemia, depois disso, sempre tem essa conversa. Ah, depois que tudo passar, depois. Então, e que a gente, assim, como que a gente vai estar depois, né? É importante. O que eu tiro de lição, quais as minhas ações, eu continuo fazendo. E aí, quando falou do tempo, eu pensei, pensar o tempo histórico que a gente vai ter, o tempo psicológico, né? O tempo atmosférico, quer dizer, são tantos tempos que a gente, né, esse tempo cronológico que ele está passando, mas o tempo psicológico é importante estar atento a ele, né? Que, assim, muitas coisas estão paradas, mas meu corpo não para, meu pensamento não para, meu sentimento não para, a fome não para, né? E a gente fez isso e está fazendo direto, atuando nessa questão da fome. A fome não espera, a fome não para. Mas também o tempo, ele não rebobina, né? Ele não retroage. Então, como que eu posso fazer melhor uso disso? Tem tantas pessoas, né, falando das práticas. Agora, eu vou falar para as companheiras que estão aí atuando nas escolas, que fazem os plantões, que estão trabalhando, né, de forma remota, ficar atenta muito para isso, né? O tempo psicológico e ajustar o relógio do corpo. Porque se doar demais é muito consumo, tá consumindo muito das horas das pessoas, exigindo muito mais para trazer, para causar acaba causando um estresse, não é? Porque as questões não são resolvidas todas ali remoto, porque tem coisas que não dá para resolver tudo ali. A conversa acontece, mas as coisas têm que ser encaminhadas para outro setor, ouvir de outras pessoas, liberadas por outras pessoas. Então, assim, com todo carinho, façam esse autocuidado. Vocês que estão fazendo plantões nas escolas, estão atendendo as famílias, nessa linha de frente, porque o tempo psicológico ele precisa estar muito cuidado, muito. É o do corpo, físico, né, e o mental da gente, que eu acho que é o que nos deixa no eixo para a gente seguir. E daí, quando a gente encontra todas essas adversidades da vida, né, é uma outra questão que, assim, uma amiga que esteve do meu lado muito, muito próxima, né, na época que eu tive perdas, assim, foi a Celina Simões, se vocês conhecem a Celina, uma querida, né? Eu falo para ela que ela foi a minha primeira terapeuta, ela deu aula para meus filhos na infância, e ela vinha conversar comigo, porque ela falava, amiga, não cobre o que eles não podem te oferecer, aquelas coisas. Deu aula para o Vinícius, para o Fabrício, bem pequenininho. Então, a gente tem uma amizade lá de trás, assim, além de ter sido professora dos meus filhos, uma amigona, fizemos vários trabalhos juntas, e ela, essa pessoa que sempre me traz também para esse eixo de pensar, né? De não exigir demais da gente, né? Que muitas vezes a gente acha que tem que dar conta. Mas a gente não dá conta também, está tudo bem. Não dá conta também, tem que entender que está tudo bem, porque principalmente quando o que a gente assume fazer não depende só da gente, né? Depende de um conjunto de fatores e de pessoas e de vontades. Mas quando a gente tem esse comportamento responsável, a gente se cobra, né? E aí essa cobrança, eu acho que ela tem que ter esse limite, né? Esse limiar de ter um limite, até onde eu posso cobrar, para não me fazer mal, para não me deixar com dores, com angústias, né? Mas que seja que a gente adote comportamentos, né, responsáveis e saudáveis, para a gente, quando tiver que abrir a cerveja, abrir por felicidade mesmo. Então, vamos tomar e bora aí, né? E fazer nossos botecos culturais aí, boteco online. Ontem eu não consegui participar do boteco com as meninas, mas, enfim, para a gente também ter esse momento de descontração, que eu acho que o recurso hoje, usar essa tecnologia também para esses momentos, né? De fazer uma conversa simplesmente para olhar para outra pessoa. Fala assim, vamos fazer uma chamada de vídeo, mas para cá.
para ver você, para ouvir seu sorriso, ver sua expressão, né? Marcar o horário de almoçar, né? De tomar o café. Por que não? Né? Isso, estou com vontade, tomando café sozinho, não. Combino com uma amiga, né? A Silvia Tavares, uma linda, ela que sempre está lá fazendo a comida e liga para alguém, é uma fofa. Não, vou fazer o almoço, mas eu vou fazer uma chamada aqui. É isso, sabe? Esse carinho trocado. Eu aprendo todo momento então, assim, com essas lindas, todas mulheres guerreiras aí. E aí, Helena? A gente já tem 1 hora de conversa, nem parece. 1 hora de conversa já? Eita, eu falo pra caramba, hein? Na verdade, Prita, eu acho que é isso, assim, tá sendo muito bom poder te ouvir, pensar sobre essas coisas. É isso, né? Pensar, a gente falou do tempo, e aí eu fiquei pensando assim, mas que nome que eu vou colocar nessa conversa, né? E aí eu fiquei lembrando de vários momentos a gente falando do livro, né? Das mulheres que correm com lobos e tal. Eu tenho um lobo tatuado no braço. Mas fiquei pensando, qual que é o nosso lobo? Qual que é o nosso cavalo brabo, indomável, que a gente só consegue se aproximar e conviver se a gente também se reconectar com o nosso tempo selvagem, né? Com o nosso tempo inteiro, de essencial. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que é o tempo, são mulheres que correm com o tempo, são mulheres que abraçam o tempo. Eu fico pensando, enfim, essa pira filosófica que é isso, né? A Beth falou também, a gente gosta das plantas de poder, a gente gosta de aprender a expandir os limites da nossa consciência também e atravessar maneiras novas de sentir as coisas, de sentir a vida, de tocar a natureza. E pensar sobre essas coisas todas me faz pensar no tempo também muito sobre o ponto de vista do povo indígena. Tenho falado muito disso, do povo originário e do tempo circular, né? O capitalismo, o pensamento ocidental que a gente tanto estuda na nossa escola chiquérrima, tem essa ideia de tempo progressivo, né? De modo que é como se a gente avançasse sempre para frente. E o povo indígena fala do tempo circular, né? E numa bolota não tem o que é frente, o que é trás, o que é passado, o que é futuro. Qualquer ponto dela é tudo, é onde tudo se encontra, né? E o presente é esse lugar onde o passado está em nós, onde o futuro também está sendo produzido a cada segundo. E você falou isso, né? Você falou do agora, a vida é agora. E o tempo é esse, é o tempo circular, é o tempo agora, onde o passado e o futuro estão vivos. E aí a gente sempre tem esse lance de depois da pandemia e outro lance que eu também tenho brigado muito, que é quando tudo voltar ao normal. E aí eu digo assim, mas qual é a norma? A norma nos interessa? A norma nos acolhia? A norma nos deixava felizes? A norma libertava os nossos territórios, nosso povo, a nossa essência de mulheres selvagens? Não. A norma era isso, violência, é isso, aprisionamento do nosso povo, da nossa comunidade, do nosso corpo, das nossas escolhas, do nosso desejo. E aí eu não quero voltar ao normal. Queria explodir o normal. Queria que não tivesse norma, que a gente pudesse ser cada um do seu jeito, essencialmente livre. Então, o tempo agora é de produzir também esses encontros para a gente fermentar o nosso reencontro físico, que eu espero que não seja uma volta ao normal, mas uma ida a qualquer nova experiência, novo arranjo que nos caiba melhor, né?
E falar com você, eu acho que alimenta isso de um jeito que é muito sofisticado, né? Não é uma teoria, não é uma, não é uma coisa, não é como uma ciência fria e estática que dissesse de todas as pessoas sem dizer de ninguém, mas é exatamente um pouco essa alquimia de que uma lição cabe nas nossas vidas e ela encaixa no buraco certinho que tem cada uma de nós. O que você está falando aí é isso mesmo. Você falou que você falou do tempo do capital e o tempo dos nossos irmãos indígenas, né? Que nesse tempo linear que é do capital, né, ele tem começo e fim, né? Tem que ter aqui resultado. E é isso mesmo, porque né, nessa circularidade, né, nesse cíclico aí, que esse tempo cíclico, não tem começo, não tem fim, né? Ele é contínuo e é produtivo, harmonioso, né? É muito gostoso. Eu acho que e quando a gente se identifica e a nossa ancestralidade traz para isso, né? De estar nessa conexão inteira e aí que a gente tem que ficar atento, não se cobrar nesse resultado, nesse prazo, porque a gente está dentro dessa engrenagem. E aí tem uma coisa que é assim, é pensar em cultivar a leveza, né? Como, né? Porque cultivar a leveza é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Apesar de vem as dores, mas como que eu olho para isso de forma que a bagagem fica mais leve, né? De como eu posso trazer uma bagagem mais leve. Eu até separei uma coisa aqui que era para ler, que era assim, diminuir a bagagem. Dá para ler? Aí dá tempo, né? Então, é assim. É um texto que eu li outro dia e eu guardei um trechinho. A maneira como transitamos pela vida é responsabilidade nossa. Podemos seguir por aí carregando nossas angústias, nossos medos, dores e insatisfações. Ou podemos diminuir um pouco essa bagagem. A gente pode fazer essa escolha. Prestando cada vez mais atenção em nossas ações, substituindo tantos pesos por doses generosas. De bom humor, gentileza, paciência, com as imperfeições também, né? Não é tão difícil assim se a gente começar a fazer. Reconhecer quando nossa alma pesa e propor a ela pequenas mudanças. Não se exija tanto, pequenas mudanças. Já que um passo é tanto, a gente consegue compreender a necessidade de esvaziar a bagagem e o bagageiro. Mais tarde, até substituir esse veículo grande, de carroça gigante, por um veículo cada vez menor de espaço. Tá? É isso. Então, é cultivar essa leveza. Porque, diante desses problemas, né, de conseguir, assim, para mim, um exercício que é muito importante é a meditação. Então, como que eu vou fazendo para cultivar essa leveza, né? Tem aquele instante de meditar, cada um dentro da sua crença, e faz suas preces, e exercitar a respiração, porque quando eu vou oxigenando todo o meu corpo, toda a minha circulação, a respiração seguinte já é mais leve. Ela vem ficando mais leve. Inclusive, oxigenando por dentro, a gente vai distensionando tudo, né? Que vai ficando pesado nos ombros, nas pernas. Então, se dê a oportunidade de fazer essa meditação, de respiração, porque a respiração ela cura, a gente aprende a respirar de forma diferente, traz uma leveza para olhar para o outro, para olhar para o problema, para olhar para frente. Né? Então, era um pouquinho desse recado de pensar de como a gente pode diminuir a bagagem, não é jogando a bagagem fora, né? De carregar a bagagem, como a gente já costuma fazer, né? De sorrindo, de abraçar, e agora é de falar com a outra. Se a gente não tem esse abraço físico mesmo, a gente se sente abraçada com o carinho que a outra faz, com um cheiro, um afago, de dizer que eu estou com muita saudade de você, né?
E daí, e pensar também assim, que seja a energia desse amor, né? Que o amor seja a forma de iniciar o dia, de terminar o dia, que a gratidão esteja em todos os momentos, a gente agradecer, inclusive pelas coisas que não aconteceram do jeito que a gente queria. Né? E a gente não quer que aconteça isso, mas a gente não dá conta de cuidar dos eventos. Agradecer exatamente por isso também, né? E aí eu queria também lembrar aqui nessa live de umas amadas que estão fazendo um outro caminho, que são as mulheres pretas escritoras da periferia. Né? Elas não estão dentro da escola, mas assim, eu tenho lido muitas coisas dela, vi a live que a Catiana tem feito com as Judias, que eu assisti no dia que a Elisandra estava lá. Então, assim, é lembrar e prestigiar, né? Honrar todas essas mulheres que trazem dentro dos seus textos, né, a nossa ancestralidade, traz a nossa história, traz a resistência, traz o manifesto, elas denunciam, anunciam. Então, é trazer né, que elas correm com o tempo, né, pela escrita, pela literatura. Aí você é uma delas, né, Helena Silvestre, uma delas aí. Então, assim, pensar, né, em quanta energia que quando a gente lê os textos dessas mulheres, né, as meninas que estão no blog aí fazendo, Jesuana, não lembro o nome de todos, Arlete Mendes, Juliana da Paz, estão dentro dessa questão de estar fazendo a produção no blog. Então, assim, tantas coisas estão acontecendo e as meninas, as mulheres pretas que já faziam sarau e continuam fazendo as suas escritas, quer dizer, são caminhos de possibilidades, né? A gente redescobrir caminhos e ver novas possibilidades de como a gente consegue trazer para o externo, né, essas manifestações. Né? Então, isso, redescobrindo, buscando caminhos, se reconectando com a terra, fazendo leituras, escolhendo o que eu vou ler, lendo os textos dessas meninas. E hoje tem, assim, todos os serviços estão deliveries, estão entregas, estão por aí, né? Então, a gente conseguir. É lógico que a gente já fez, por exemplo, deixar o pacotinho de... Já fiz isso lá na casa da Vitória ali, levar lá a fruta, o pacotinho lá no portão, né? Levar o saquê e o limão para a Alcione dia do aniversário lá na portaria. Você vai tomar essa caipirinha e vai tomar essa caipirinha de saquê e vai brindar. Então, sabe, são esses caminhos que vai deixando a gente reconfortante, curativo e nos fortalece. Aí traz a serenidade, essa coisa de estar mais, né, com a serenidade, de conseguir lidar com, né, com todas essas questões. Né? Então, assim, hoje eu acho que a gente saiu daquele espaço do encontro da Biala, mas a gente vem para as lives, a gente faz as entregas, aí tem as leituras, aí tem os saraus online. Né? Então, assim, queria estar trazendo essas meninas aí. Eu vou até ler o nome de algumas delas que eu adoro, assim, que é a Débora Garcia, a Débora Massal, a Elisandra Souza, Tatá, a Jo Freitas, as Clarianas, as Capulanas, a Helena Silvestre, a Arlete Mendes, Jesuana, a Tula Pilar, né? Jennifer Nascimento. Então, veja a força da Tula, né? Ela está em nós, né? Então, é isso. E para dizer, assim, todos esses títulos de livros também, que eu acho que as leituras, como já foi citado, né? Mulheres que Correm com os Lobos, eu faço leituras em vários trechos, porque é um livro gostoso para você ir revisitando, vai e vem. Não há necessidade de ser uma leitura corrida nesse livro, né? Assim, eu peguei o título de um que eu não tenho, que chama A Bela Velhice. Depois eu vou colocar aí no grupo para ver, da de Miriam Goldenberg. Eu não sei se alguém do grupo já leu, assim, eu vi comentários muito bons dele, né? Tem um outro também, O Homem, a Mulher e o Tempo, revitalizando a chama da vida. Achei interessante também os comentários de João Curvo. Não conheço a leitura do livro, mas pretendo, acho que isso é legal, a gente colocar sugestões, né? Disso tem retalhos da Arlete Mendes, aí que está circulando também, que são produções o tempo todo, né? Notas sobre a fome da Helena, e eu acho que é isso que nos faz fortalecer com todas essas linguagens. Né? Eu acho que é trazer todas as linguagens para todo o momento, e nesse momento mais necessário ainda,
para a gente, sim, marcar a presença, estamos aqui, a periferia está produzindo, a gente sempre produziu, só que não é porque a gente está nesse momento de distanciamento, né, físico aí, social, fazendo, que a gente não produz, não. Esse corpo precisa produzir, a cabeça está produzindo o tempo inteiro. Isso é saúde, é saudável. É pensar que aquilo que a gente pensa em, né, como eu lembro muito do Padre Jaime, que é um outro, ele é meu mestre, assim, eu falo para ele que aprendi com ele fazer formação de quadrilha. Ali é o ele é o cara Jedi. que sabe fazer juntamento, né? Ele é o cara que forma que é formação de quadrilha com o Padre Jaime, é ótimo, amo de paixão. E aí, há anos atrás, a gente sempre vem discutindo, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, é agora a vez, né? A vez é agora de uma outra periferia é possível, uma outra sociedade é possível, que é um tema que o Santos Martins já vem lá, sociedade, né, nas caminhadas, em defesa da vida, já vem trazendo isso em muitos debates, em muitas palestras, em muitos seminários, né, de viver uma outra escola é possível, uma outra educação é possível. Então, é a vez. Né? A gente sonhou lá atrás com isso, e a gente foi para a rua com faixa, com cartaz pirulito, gritando, tocando panela e falando disso. Então, acho que agora é o momento mesmo que a gente pensar assim, é a vez dessa sociedade ser outra, que não é a normalidade. Né? Não é a normalidade. Uma outra escola é possível. Né? Uma outra infância é possível. Né? É um pouco isso. Nessa manhã de domingo ensolarada, linda. Linda! Aqui da Itupeva, então, tá maravilhoso. Muito mais linda do que a gente está te vendo. Ah, amiga, a gente vai acabando. Eu acho que muitas. Eu falei com algumas companheiras que andam bem, umas amigas que andam bem ansiosas atravessando o período climatério, menopausa, e eu falava assim, olha, a gente vai fazer uma conversa sobre o tempo. Aí ninguém entendia nada, porque eu falava assim, mas por que gente, porque isso não é um problema do seu corpo, é um problema do mundo que não aceita. Que a gente tem relógios, que o tempo é agora, e se é agora, agora é o tempo que for. Tempo que for. E é isso. É bem essa fase mesmo, né? Quando eu falo desse relógio, ler o relógio corporal, né? A fase bem que eu estou, e essa coisa da menopausa, de observar cada momento, as emoções, escolher, principalmente, a alimentação é muito importante, né? Da gente fazer com muito carinho o nosso alimento e pensar que os chás, né? Então, eu adoto muito a prática do consumo, a gestão de chás, leio muito dentro nesse sentido da cura pelas ervas, né? Quanto menos a gente ingerir, né, produtos industrializados, esses remédios alopáticos, né, produção em grande escala aí nos laboratórios, eu acho que isso é menos danoso para o nosso corpo, né? E assim, entender que essa fase, que as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque assim, é o mundo que não aceita a fase da mulher, né? Então, lidar com isso nas relações, conseguir falar sobre isso, porque vive um tabu, né? Falar de menopausa não dá para a gente considerar que assim, é uma doença, não é uma doença, é uma fase da vida e ela tem que ser cuidada. Assim como a gente tem lá a fase do bebê, do recém-nascido, que a gente tem os cuidados, e vai a criança, depois vem a infância, a adolescência, que tem que ter um olhar diferente, vem a juventude, né? E dentro do nosso corpo aí vem o período a menarca, que é a primeira menopausa, a primeira menstruação, e aí vem, então, quer dizer, a gente também tem, é um cíclico, quer dizer, tem a primeira menstruação, mas vai ter lá no fim. E esse corpo, né, ele é exigido e cobrado que ele funcione de forma igual, ele não vai funcionar de forma igual, né? O tempo passa e o corpo também muda.
E aí, quando a gente também aceita que a mudança acontece e que mesmo que aqui, no psicológico, na minha mente, eu estou mais acelerada, mas o corpo não dá conta desse acelerado, aí eu tenho que começar a fazer o quê? Ajustar esse relógio, né? De entender que eu vou reduzir o ritmo, mas eu não vou parar. Eu vou eliminar algumas coisas, mas eu não vou parar. Eu não paro. Eu sou uma pessoa que eu não paro, não tem como falar, ó, né? Como minha mãe fala, rodinha no pé. Rodinha no pé, mas enfim, é isso. E assim, fazer as coisas que você gosta, mas sem se maltratar, sem sujar, te cuidando, né? Então, assim, na menopausa, no início, fiquei mesmo, li muitas coisas, conversei com muitas amigas, mas assim, é uma fase minha, eu acolho, eu vou ler sobre o assunto, eu vou pesquisar mais. E eu tenho adotado essas práticas. Quais alimentos que, de fato, vão reduzir, vão amenizar, né, essa questão das ondas de calor, o momento, né, de indisposição. Então, tem coisas que vão me dar mais energia, alimentos que vão trazer mais energia para o corpo, eu vou ingerir mais esses alimentos. Incluir caminhada, né, esses exercícios de meditação, de respiração, beber muita água, né, tomar sucos vivos, é que eu falo, né, suco vivo, de pegar a planta, fazer o suco, né, de tomar. Então é isso, se reconectar com essa terra, com a natureza, com a vida, porque é de lá. Tudo que você escolher para comer, para beber, que estiver mais próximo da terra, é o melhor, é a comida de verdade. O que estiver mais próximo é a comida de verdade. Né? Então, eu acho que esse momento agora também de tudo isso, quando as pessoas começaram a fazer sua hortinha em casa, né? De trabalhar essas questões com as crianças, incluir como um conteúdo da escola, da aprendizagem, de lidar com essas questões. Então, acho que tudo isso também traz para lidar com a fase da menopausa de forma mais leveza. Como eu falei, que é a cultura da leveza, e quando a gente não compreende, a gente não consegue ver um caminho, uma saída, uma luz, e conversar mesmo, e de perguntar para as pessoas, né? Prefiro fazer uso de fitoterápicos, né? Que menos agressivos para o organismo, tipo óleo de prímula, né? Tríbulos terrestre, dente de leão, né? Que tem como fazer o chá, mas também tem cápsulas, né? Já em espaços que vendem produtos naturais, né? Ingestão. Aí, assim, eu já há muito tempo não como doce, mas isso foi uma escolha lá atrás, de muitos anos, mas eu me sinto muito melhor, porque o açúcar é inflamatório, né? Então, acho que quando a gente toma consciência de que a gente fazia uso de alimentos ou alguns líquidos que nos faz mal, então a tomada de decisão de parar é nossa, é responsabilidade nossa. Né? Aquilo que você vai escolher para comer é responsabilidade sua. Né? E aí começar a experimentar, vivenciar, experimenta a mudança. E a mudança começa pequenininha, né? Nada que vá também te trazer algo, ai, que chato, né? Momento de comer. Não, a mudança é pequena, né? Começa hoje, aí exercita, observa o corpo, né? E fazer isso. E eu acho que nesse momento que as famílias, né, tem casos que tem muitas pessoas convivendo juntas, né? E eu sei que não é tranquilo lidar, negociar, né, com todas essas mudanças, mas é também a oportunidade que a gente, né, tem, né, que as pessoas estão tendo, de ter esse diálogo, né, de falar de como lidar, então, de como fazer diferente, de propor a mudança ali juntos, de dividir mais essas questões. Eu sei que eu tenho amigas assim que estão com conflitos com os adolescentes que não contribuem com a tarefa, com as coisas, que comem toda hora, enfim. Mas a gente tinha esquecido o que é conviver na família, né? Quando tem um monte de gente, é o quê? É isso, é o quilombo formado ali, né? Então, assim, um fala, outro acorda, quer ler, outro tá ouvindo TV, outro. E principalmente onde não tem muito espaço, né? Não tem como lidar diferente. É que com a rotina que a gente vivia, a gente esqueceu o que é viver nessa família, nessa comuna, nessa comunidade aí
que é esse agito, né? Que são várias fases querendo de coisas diferentes o tempo inteiro, né? E agora, e aí quando vem o corpo da mulher ainda que está passando por todas essas mudanças e tem que se ajustar a tudo isso. Mas também tem que, né, chegar um momento de abrir também essas questões. Porque quando a gente fala da saúde da mulher, então, assim, ficava assim, não fala para o filho, não fala... A gente cresceu não ouvindo isso da mãe falar da menopausa, a mãe falar da menstruação, a mãe falar de como estava sentindo na gravidez do irmão. Mas agora... Gente, deu uma travadinha aqui na imagem da Beth. A gente vai esperar um tiquinho. Pô, gente, a Beth caiu. Mas olhem, a gente estava tendo várias dificuldades de. A gente estava tendo várias dificuldades antes de eu colocar o vídeo para vocês verem, porque a Beth não está aqui, né? Não está na capital, ela está no interior, na casa dos pais, como ela disse, cuidando do pai que está se fazendo um processo de tratamento no hospital. Então, aí lá a internet é um pouco mais complicada. A gente sabia que podia ter algumas dificuldades, mas acho que nem precisa dizer por que eu mesmo assim insisti de tentar e que saísse do jeito que fosse, da importância de trazer a energia da Beth para perto da gente, de compartilhar essa filósofa da vida com tantas companheiras que ainda não conheciam, mas que depois disso passado eu tenho certeza que vão gostar muito de chegar no nosso abraço presencial de Abiyala. Enquanto isso, a gente vai se encontrando por aqui. Ontem eu não consegui estar na nossa reunião de encaminhamento de tarefas, gente. Eu fui resolver uma coisa com a Suzy, com o Binho, Sara do Binho, dois queridos, e acabou demorando mais do que eu esperava. Mas estou aqui para as nossas reuniões, estou aqui para a gente se encontrar. Os conteúdos do Filosofias do Lado de Cá ficam sempre num canal no Facebook, no YouTube, vocês podem se inscrever lá, porque no Facebook se perdem. Voltou, Beth! Caiu, eu reiniciei aqui, ó. Força! Eu acho que agora é hora da gente se despedir mesmo, de você falar tudo que você quer falar para essas mulheres maravilhosas. E amadas que mandaram mensagem aí, eu depois vou ler aí as conversas, disponibiliza aí que eu quero ler os comentários. Ai. Então, né, eu acho que é pensar de quanto que a gente consegue se fortalecer e quanto que a gente já se fortalece com todas essas redes de apoio, de cuidado, né? Eu acho que é isso. Quando eu uso, né, a questão do eu, porque eu sou a pessoa do nós, né? Essa coisa do coletivo. Mas o eu é importante no momento do fortalecimento, né? Que é eu quero, eu consigo, eu acredito, eu aceito, eu posso. Esse eu tem que estar forte na gente, né? Eu quero, eu posso, eu acredito, eu vou. Então, assim, usar esse momento do eu para se fortalecer como um mantra mesmo, né? Eu consigo, eu posso, eu aceito, eu confio, eu entrego. É isso. Então, é um recadinho deixar um pouco isso, que é... Né? Aí, assim, essa energia vem reconectando com a gente. Eu acho que tudo que você... E pensar que você oferecer tudo que você quer de volta. Então, você vai oferecer o quê? Coisas boas energias. Então, ofereça sempre o que você quer receber. Sempre o que você quer de volta.
né? Isso acho que é uma coisa para a vida toda, em todos os espaços, todos os lugares, né? Se eu não oferecer, né, ser simpática, ser amável, ser honesta, então, é isso. Acho que são coisas que nem precisa dizer, né? Que quando as pessoas pensam no bem-estar do outro, no bem-estar de si, né? É isso, de eu sou porque nós somos, né? E não dá para ser sozinho. E vai dizer para todos vocês que eu não ando só, tá? As bruxas todas andam comigo, todas elas aí, todas lindas, mulheres guerreiras, que batalham pra caramba, que cada uma tem o seu corre todo dia, que eu admiro muito, né? E valorizo, acho que assim. Beijo no coração de todas vocês, gratidão, gratidão mesmo, por ter esse espaço, essa oportunidade, por vocês estarem ouvindo, por todas as pessoas que conectaram e compartilharam aí. Eu acho que é isso. Helena, né, gratidão pela iniciativa de ser essa pessoa que faz esse ajuntamento de pessoas, não importa como, mas está fazendo, abre caminho, faz possibilidades mil, parece um polvo de tantos dedos e braços, assim, a pessoa é um polvo, né? Eu vejo você, se tivesse que colocar um animalzinho, é um polvo, porque está para todos os cantos e ali, né? E é isso, eu acho que todas nós, como você falou, cada uma tem um espaço, um buraquinho que caiba coisas para aprender, e cada uma de nós também tem ações, né? Esse conhecimento, somos mulheres potentes para isso, que tudo é necessário, não tem nenhuma que fica para fora. Então, acho que nós, cada vez mais, sejamos mulheres que levam mais mulheres, que carregam, que arrastem mulheres, que dê a mão para essas mulheres. A cada dia mais, a gente se fortalecer nesse sentido. Né? A todas elas, né? A todas essas mulheres aí que são demais, assim. E aí, quando eu penso que assim, a gratidão, ela traz para a gente olhar sempre o lado bom de tudo. Sempre o lado bom de tudo. Tá? Então, é uma gratidão esse domingo de manhã para mim estar com vocês. Beth, a gente te ama. Todas as mensagens que você vai ler no Facebook dizem isso com diferentes palavras. Agradeço pela generosidade, porque a gente sabe que essas lições que hoje você divide com a gente foram colhidas de uma vida que não teve um caminho simples, não teve a vida fácil, berço de ouro, nem nada disso, que teve tristezas grandes, e você foi quem passou por todo esse plantio, colheu essas lições, e agora com essa generosidade compartilha com a gente só as flores. Então, acho que é muita gratidão mesmo, muito agradecida eu fico por você, pela Escola Feminista Biayala, que eu acho que é esse encontro que faz falta demais, mas que a gente vai reinventando por aqui. Gente, os vídeos ficam no Facebook, eu sei que no Facebook eles somem no meio de tanta postagem, então eu tenho colocado todos eles num canal do YouTube, que chama Filosofias do Lado de Cá. Aí quem quiser ver esse vídeo, eu vou baixar ele do Facebook e botar ele lá, porque fica mais fácil de achar. Hoje à tarde eu vou ter uma conversa com 3 mulheres de Honduras e mulheres da Nicarágua, no aniversário da revista Amazonas, falando disso. E a Beth tem amanhã uma live linda sobre cultura, onde ela vai estar com a Vicky, enfim, um monte de pessoas legais que ela pode falar, mas vai ser amanhã também. Isso aí para nós, Betinha. Então, amanhã é Culturalizar, que é o Luciano Braga, que faz o sarau entre amigos. Ele faz as segundas-feiras o Culturalizar. E é isso, estaremos. Eu, a Vicky, tem uma outra parceira que é do teatro. A gente vai estar falando um pouco de cultura com o Luciano Braga.
E o Luciano Braga é um parceiro que, junto comigo, escrevemos um livro no 2010, do lançamento, que é História da África Brasileira em Busca de Nossas Origens, pela Selo Negro, na editora Sumos, né? É um parceiro da vida aí. E mais uma coisinha que eu queria dizer para essas mulheres amadas, que eu sei que muitas valorizam muito. Tomem sol, se puderem. O sol é revigorante, o sol é energia. Tomem sol e contemplem todas as fases das luas, entendeu? Isso é uma coisa que não tem como explicar o bem que faz. Então, assim, procure um espacinho, mas tomem sol, o pôr do sol, não importa. O sol, ele tem que fazer parte. E as fases da lua. Para acabar de vez, eu queria propor uma tá parecendo a bruxaria. saideira nossa nos botecos. Que nunca acaba, já faz 2 horas que a gente está se despedindo. Eu queria propor uma bruxaria. Bem brega, Beth, que a gente é bem brega. A gente vai botar um beijo aqui no meio da palma da nossa mão e vai desejar todas as coisas mais maravilhosas para as nossas irmãs companheiras, as que estão vendo e as que não estão vendo. E vamos soprar juntas no 3, pode ser? Pode, eu só vou falar uma coisa antes. Vá. Todos os amigos, amados, companheiros que também estão vendo a live, vocês também são no nosso coração, tá? Que a gente fala todo tempo das companheiras, mas vocês também são queridos. A gente fala porque ficou 200 anos fingindo que nós não existia, então agora a gente vai ter que falar mais de mulher para dar uma equilibrada. Mas a gente vê vocês também. Se andar lado a lado, tá junto. Se andar lado a lado, tá junto. Bora lá, fazer o beijo. Então vamos lá, o nosso beijo, cheio de boas intenções maravilosas, força, saúde, amor, afeto, paciência, autocuidado, acolher as próprias sombras, sei lá. Todos os trem que a Beth ensinou para nós aqui hoje, nesse beijo para todos vocês. Bom domingo! Bom domingo! E até amanhã, hein, na live, e a Helena hoje mais tarde.